Fala pessoal do YouTube, vamos lá. Antes da gente continuar, lembra para você clicar, para você se inscrever no canal. Clica aí no ativar notificações. E vamos fazer pergunta. O que seria limite natural na hipertrofia? Síntese proteica ou força? Biologicamente, o que nos limita ou diminui drasticamente depois de alguns anos de treino? Sérgio Montanha ele vem com uma pergunta provocativa e excelente, né? Limite natural. O que é o limite natural? Limite natural, na verdade, é uma composição de coisas. Síntese proteica, sim, é uma das nossas capacidades, né? Mas não necessariamente a síntese proteica em si, Sérgio. É o balanço entre o que você consegue sintetizar e o que você degrada de proteína. Tem que lembrar que a velocidade de degradação de proteína muscular é sempre a mesma, mas que ela pode ser acelerada. Uma das coisas que acelera a degradação muscular é o treinamento. Então, se você começa a aumentar o seu treinamento progressivamente, essa degradação muscular, ela vai começar a aumentar progressivamente. Vou te dar um exemplo. No seu exame de sangue, por exemplo, a ureia, ela é um índice de degradação muscular, tá? Sendo assim, quando você começa a aumentar o volume de treino, aumentar a intensidade de treino, aumentar os dois, existe um limiar onde você só vai conseguir recuperar uma parte disso. E esse limiar ele tem que ser obedecido, porque senão o que vai acontecer é você colocar o seu corpo num desgaste. E isso tem nome, né? O nome disso é overtraining, né? Então, overtraining nada mais é do que uma proporção entre quantidade de exercício e capacidade de recuperação que é desfavorável para a recuperação. Ou seja, você exerce muito função física, mas no final das contas, o tanto que você exerce não faz com que você tenha a condição de recuperar. Para quem quer ganhar massa muscular, Sérgio, isso é um problema. Por quê? Porque você está degradando massa para treinar o quanto você precisa, porém, você não tem a capacidade de sintetizar a medida que você quer, tá? O que é uma forma de corrigir isso? Super importante. Uma forma de corrigir isso é justamente você aumentar os seus períodos de descanso. Ou então fazer uma coisa que hoje o De Salles, né, ele fala muito bem, que é o deload, que é uma variação da forma que você tira a sobrecarga que está acontecendo. Então até o jeito que você tira o excesso de trabalho é importante, né? Uma técnica para fazer isso, Sérgio. E de tempos em tempos você faz o deload, porque justamente é dentro do deload onde você equaliza a sua destruição muscular, a sua degradação muscular, mantendo um sinal hipertrófico. O que acontece no limite natural é que muitas vezes as pessoas elas seguem aumentando progressivamente a quantidade de exercício e não fazem um deload adequado. E aí o que acontece? Ela entra numa situação de degradação. E em vez de conseguir melhorar a forma física, ela acaba piorando. E ela se pergunta, poxa, eu treino tanto, mas eu não consigo desenvolver. Você já viu gente reclamar disso? Às vezes, Sérgio, você já deve ter reclamado disso na sua vida. Sabe o que está fazendo? Está faltando deload, tá? Bom, aí existem as outras coisas, né, Sérgio? Por que a gente tem que fazer esse deload? Uma razão muito simples. Se você aumenta a quantidade de exercício, aumenta a quantidade de alimentação, o que falta para a gente? Falta o aumento da capacidade de recuperação que vem com sono, né? Como é que você vai dormir mais? A gente tem, né, um período noturno, né, que ele é limitado. Então imagina, vou treinar mais, vou dormir mais, até uma hora que você vai chegar o quê? Você vai dormir 12 horas por noite, 14 horas por noite? Isso é uma coisa importante falar para vocês, porque o sono, ele também obedece uma curva em U. Se você dorme menos do que 7 horas, e se você dorme mais do que 10 horas, tua qualidade metabólica ela começa a piorar. Tá? Então, simplesmente, imagina que você precisa de uma recuperação, sei lá, de 11 horas de sono pelo treino que você faz, mas você não tem essa recuperação. Como fazer? Né? Então, isso é um dos fatores limitantes. Então, de certa forma, Sérgio, o que muda, né, na pessoa que avalia o seu limite natural? Ou seja, que não vai utilizar o esteroide.
Porque vamos falar a verdade, o que o esteroide faz? O esteroide ele aumenta a capacidade de recuperação, é isso que ele faz. Ele aumenta a possibilidade de recuperação. E quando você está natural, o que você tem que fazer? Você tem que programar períodos de deload, né, de descarregamento, com uma tensão maior. Sempre que você atinge o nível de volume e intensidade ou volume por intensidade alto, você tem que fazer essa recuperação, essa retirada desse volume de treino, dessa intensidade, para que você consiga fazer uma recuperação adequada. E aí, uma das coisas que também é adquirida com o treinamento, ela é desprezada. Qual delas é? A sua capacidade de regeneração para o treinamento. Então, isso é uma coisa que ninguém olha, né? O seu organismo, quando você treina muito tempo, ele também se ajusta para conseguir fazer essa regeneração, para fazer essa recuperação. Então, dessa forma, uma das diferenças que tem entre um sujeito que está começando a treinar agora e um sujeito que treina há 10 anos, há 20 anos, é que o sujeito que treina há 10, 20 anos, ele tem uma capacidade de recuperação muito melhor. Mas, Sérgio, isso tem limite. Então, a gente explora a capacidade de recuperação fazendo interrupções programadas. Vou te dar um exemplo. O Eduardo Correia, ele treina 4 dias e para 1. Né? Por quê? Porque ele percebe que o 5º dia ele já não vai render da mesma forma que ele renderia. E que, portanto, se ele não vai fazer o mesmo nível de trabalho, isso daí vai ser inefetivo para aquilo que é o que ele quer, que é ganhar massa muscular. Né? Na programação que o Belmiro fez para mim hoje, ela coloca um descanso a cada 3 dias ou 4 dias. Né? Aí eu falei para ele, pô, Bel, eu não consigo ficar sem treinado, né? Treinar 3 e para 1. Ele falou, então tá bom, então vamos treinar 4 para 1. Hoje é meu dia de descanso. Né? Ah, mas é no meio da semana, então, porque eu treino 4, independente de final de semana, qualquer coisa, e descanso 1 dia. Então, acho que eu vou fazer? Eu vou fazer minha bike aqui com vocês, e vou fazer depois um abdominalzinho, porque abdominal, né, aguenta, e abdominal é sempre bom, né, pessoal? Mas é isso, Sérgio. É uma pergunta muito interessante, porque ela toca naquilo que é o equilíbrio que você precisa desenvolver para você conseguir melhorar a tua massa muscular. Esse equilíbrio entre estímulo e recuperação que precisa existir.